Filipenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 30. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 30. Nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre o sofrimento que glorifica a Cristo. O sofrimento que glorifica a Cristo. Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 30. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por causa das minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso, para o vosso gozo da fé, a fim de que aumente a vossa fé. Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e de que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que conforto ela traz para nós. Como a tua palavra nos desafia na nossa maneira de viver hoje. Como eu louvo ao Senhor por isso. Eu te peço, Senhor, fala nos nossos corações mais uma vez. Que a tua voz, que eu creio que a tua palavra ela nos desafie, nos tire da zona de conforto e nos aproxime mais do Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome dele. Amém. Amém. Irmãos, todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida. Ou não? Ou a vida é um mar de rosas o tempo todo? Pode ser uma doença, um problema familiar,
uma perda financeira, ou até mesmo sensação de injustiça. Quando a gente sofre, ou quando a gente vê alguém sofrendo por causa da injustiça. Nessas horas, é muito natural perguntarmos: por que isso está acontecendo comigo? Ou até pensar que Deus nos esqueceu. Mas a Bíblia, ela nos mostra que o sofrimento nunca é em vão quando nós olhamos para Cristo. O sofrimento nunca é em vão quando nós olhamos para Jesus. E é exatamente sobre isso que Paulo fala aos Filipenses, mostrando que a fé, ela desenvolve mesmo no meio da adversidade e no meio do sofrimento. E que mesmo na sua prisão, ele estava debaixo do plano e da vontade de Deus, para que a fé dele fosse fortalecida e para que o evangelho de Jesus Cristo fosse espalhado. A grande verdade que esse texto nos ensina é que o sofrimento do apóstolo e da igreja, longe de ser derrota, é o meio pelo qual o evangelho avança, a fé é fortalecida e a unidade em Cristo se consolida como expressão da graça recebida. Mais uma vez, o sofrimento do apóstolo e da igreja, longe de ser derrota, é meio pelo qual o evangelho avança. A fé é fortalecida e a unidade em Cristo se consolida como expressão da graça recebida. O apóstolo Paulo começa a escrever esse trecho da carta para os seus amigos filipenses. Lembra do desafio da amizade do domingo passado? Contando o que estava acontecendo com ele na prisão, para encorajá-los de que as circunstâncias que Paulo estava vivendo ali, mesmo sendo negativa, isto é, ele estava preso injustamente, ele estava condenado de forma injusta, estava numa cadeia. Isso não era fácil. É doloroso. Mesmo que ele não estivesse sendo esquecido pelos seus amigos, mesmo a igreja amparando, recebendo a ajuda dos irmãos, Paulo estava sofrendo na prisão. Mas ele tinha plena convicção e queria ensinar isso para a igreja de Filipos e também para nós hoje, que o sofrimento resultaria no crescimento de outros, na propagação do evangelho, em ajudar a outros fortalecerem a sua fé. Então começa pensando por aí. O sofrimento, ele precisa servir para alguma coisa. E no caso de Paulo, serviu para fortalecer a igreja de Cristo, para que o evangelho fosse propagado e para que muitos pudessem chegar perto de Jesus por causa do sofrimento do apóstolo. Eu me lembro da história de José, os irmãos também conhecem muito bem, narrada nas Escrituras a partir do capítulo 37, até o final do livro de Gênesis, onde um jovem hebreu, que era amado pelo pai, até mimado por ele, por Jacó, mas por causa disso era odiado pelos irmãos, ele acaba sendo preso injustamente numa prisão egípcia. Ter a liberdade privada por ser culpado por um crime terrível que cometeu na vida, já é muito ruim para qualquer ser humano ter a sua liberdade privada. Mas agora ser preso injustamente é muito pior. Mas o sofrimento de José era plano de Deus para poupar a vida do povo de Deus. Isso aconteceu quando chegou a fome no Egito e José já era o governador do Egito, administrador de todos os recursos financeiros da terra, o que possibilitou levar a família de Jacó para lá e permitir que Deus poupasse a extinção daquele povo. Então José, assim como Paulo, reconheceram que Deus estava usando o sofrimento deles para a realização de uma obra muito maior. Veja o que José fala para os seus irmãos em Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus transformou esse mal em bem, para fazer
como vocês estão vendo agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, esse versículo é o resumo da visão de José sobre o sofrimento que ele estava enfrentando. Seus irmãos quiseram o mal dele, mas Deus usou o mal que eles proveram contra ele para realizar um propósito ainda muito maior: preservar vidas. Eu posso dizer para os irmãos com toda segurança, talvez você não vai conseguir enxergar o bem que Deus quer prover através do sofrimento que você esteja passando agora. Mas uma coisa é certa: Deus é soberano. E Ele não é tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. O sofrimento presente precisa ser usado para a glória de Cristo e para a propagação do Evangelho. Paulo também está tendo a mesma visão clara que José teve. O sofrimento, a prisão, serviria para que o Evangelho fosse propagado, mas também fortalecesse a vida da igreja dos filipenses. Mas Paulo estava falando isso com seus olhos fixados na vida de um outro judeu, que há pouco tempo atrás sofreu muito mais do que ele. Foi muito mais injustiçado do que qualquer ser humano que tenha pisado aqui nessa terra. Foi humilhado e a si mesmo se entregou em uma cruz, para que o propósito de Deus fosse cumprido, para que através do sofrimento dele almas fossem compradas, um povo fosse redimido, pessoas pudessem ter novamente a possibilidade de se relacionar com Deus. O maior exemplo de sofrimento que Paulo estava mirando quando ele escreveu a carta de Paulo aos Filipenses é o próprio Senhor Jesus, que a si mesmo se humilhou e se entregou por nós naquela cruz. É o que nós vamos refletir no capítulo 2. Essa é a ideia central do pensamento de Paulo. O sofrimento não é gratuito, não é motivo para perdermos a esperança. Do contrário, o sofrimento é para olharmos para Jesus, para revivermos a nossa fé no Senhor, sabendo que através do nosso sofrimento, Deus precisa ser glorificado. O Evangelho precisa ser proclamado. Vidas precisam ser edificadas. Pessoas ao nosso redor precisam se tornar melhores, olhando para nós e vendo como nós estamos enfrentando o nosso sofrimento. É fácil isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a forma como nós lidamos com o nosso sofrimento, ela testemunha da glória de Deus, ou testemunha que nós estamos muito distantes de Deus. E é justamente isso que Paulo começa a mostrar logo nos primeiros versículos desse trecho. Como que a sua prisão, que parecia uma tragédia, na verdade se tornou um púlpito para a proclamação do Evangelho da glória de Cristo, anunciando a fé a muitos, e para que muitos cristãos fossem fortalecidos pelas cadeias de Paulo. Então vamos lá ao primeiro ponto dessa pregação de hoje. Algemas que proclamam, versículos 12 a 14. Como de costume, mantenha sua Bíblia aberta, vamos percorrer por todo o texto durante a exposição da palavra de Deus. Filipenses 1, de 12 a 30, é o exemplo de que as circunstâncias aparentemente negativas de Paulo resultaram no progresso do Evangelho, em crescimento pessoal para Paulo e para os irmãos da igreja de Filipos. Vamos aí, olha para o versículo 12 ao 14. O aprisionamento de Paulo vai resultar em extensiva pregação do Evangelho e zelo renovado entre os irmãos. O sofrimento de Paulo está contribuindo para a proclamação do Evangelho. Paulo dá o exemplo claro disso, de que toda a guarda pretoriana, todos os funcionários do governo, todos os que passaram por ali, todos os que conviveram com quem estava guardando Paulo na prisão, sabem agora que Paulo está preso e o motivo que Paulo estava preso. Estava preso por causa de Jesus, por causa de Cristo.
Na época da prisão de Paulo, alguns historiadores dizem que a guarda pretoriana chegava a cerca de 9.000 homens. 9.000 homens. Não quer dizer que Paulo tenha testemunhado pessoalmente para cada um dos 9 membros da guarda pretoriana, mas que todos eles, de alguma forma, ouviram falar do evangelho por causa do apóstolo Paulo que estava preso ali. E por causa disso, os irmãos estão sendo encorajados, estimulados no Senhor, por causa do sofrimento, da prisão, das algemas do apóstolo. Sabe para fazer o quê? Para pregar o evangelho com mais coragem, com mais entusiasmo. Se Paulo, mesmo preso injustamente, enxergava a mão de Deus e usava a sua dor para que outros conhecessem a Cristo, então o que você tem feito com o seu sofrimento? Você tem usado suas lutas apenas para reclamar e se fechar em si mesmo? Ou você tem permitido que a sua luta, o seu sofrimento, seja um instrumento de testemunho para que as pessoas ao seu redor vejam a força de Cristo na sua vida? Assim como a prisão de Paulo deu coragem a outros, a sua fé no meio das dificuldades pode ser usada por Deus para encorajar alguém da sua família, do seu trabalho, da sua igreja a lidar melhor com o sofrimento. O sofrimento não precisa ser o fim da sua história, mas ele pode ser um palco em que Deus vai mostrar para as pessoas que estão diante de você a glória dele. Percebe, irmãos, que Paulo nos ensina algo que só pode ser entendido à luz da fé. Aos olhos humanos não dá para entender isso aqui. O sofrimento não é desperdício, não é castigo, mas é instrumento de Deus para que Cristo seja conhecido e para que a fé de outros também seja fortalecida. A gente não costuma olhar para o sofrimento dessa forma. É muito mais fácil a gente achar que a gente não merece aquilo. Eu sou tão bonzinho, por que eu estou sofrendo tanto desse jeito? Perceba, irmãos, como que Deus age no meio do sofrimento. É por isso que Paulo podia enxergar a sua prisão como algo além daquelas grades, para alcançar muita gente que não poderia ser alcançada de outra forma. É a mesma verdade que Paulo confirma em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando Deus olha para Paulo e diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, as nossas algemas, as nossas lutas e fragilidades, elas são um palco para a manifestação do poder de Deus, tanto na nossa vida, como na vida das pessoas que estão perto de nós. E como Romanos 8, 28 declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te contar um segredo. Sofrimento também cabe em todas as coisas. Não é só coisa boa. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o sofrimento se encaixa aqui. Então, assim, se Paulo via a cadeia como meio de Deus, nós também podemos olhar para as nossas dificuldades com esperança. Nelas, Deus está operando para a glória de Cristo, para o crescimento do Evangelho, para o fortalecimento da fé de muitas pessoas. Olhe para as suas tribulações com alegria, meus irmãos. Eu sei que é difícil, mas olhe para o seu sofrimento presente com esperança, porque Deus vai usar isso para que o Evangelho seja propagado, para que a sua vida cresça, para que a de outras pessoas possam olhar para você, se motivarem a crescer em relacionamento com Jesus, e tudo isso glorifica a Deus. E é para isso que nós fomos criados. Se
alegre durante o momento em que você está passando pelo sofrimento, meu irmão. Volte os seus olhos para Jesus. Louve ao Senhor no momento da tribulação. Essa semana a gente teve com a irmã Antônia, lá em Campo Limpo Paulista. A irmã Antônia está vindo de uma sequência de tribulações muito maiores do que as que nós estamos passando na vida. Perdeu o marido de um relacionamento de mais de 40 anos. Perdeu a casa que morava porque teve que mudar para um outro lugar, perto de filhos, de netos, mais longe de onde ela estava, da casa ampla, do quintal amplo que ela tinha, das plantas que cuidava. Teve que ir para um lugar diferente, distante, tendo alguém controlando o que ela deve fazer ou não. E depois de tudo isso, ainda descobre que está com uma enfermidade maligna muito séria. E ela está lá, firme, exaltando a Deus e louvando ao Senhor. E testemunhando do Evangelho. Quantos irmãos que estão enfrentando doenças terríveis, mas estão no hospital e não se aquietam. Vai em um, vai em outro, fala com o enfermeiro, fala com o médico, fala com o assistente, fala com alguém que está sofrendo. E no meio da dor, ele usa o tempo para propagar o amor de Deus, para edificar vidas, para transformar a vida de outros. Enquanto muitas vezes nós passamos por um sofrimento, por um problema, e a gente acha que o nosso é maior do que todo mundo e começa a murmurar. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Na sequência do texto, versículos 15 e 18, motivações erradas, porém com resultados corretos. Dando sequência aí, o apóstolo Paulo mostra a sua postura generosa diante do privilégio de pregar o Evangelho. Ele se alegra ao ver que a mensagem de Cristo avança, mesmo quando outros pregam por motivos errados. O importante para Paulo é que o Evangelho continue sendo anunciado e frutificado, mesmo que o pregador esteja fazendo por motivos errados. Aliás, irmãos, o pregador não importa. O que importa é a mensagem pregada. A pessoa não é importante. O importante é o Senhor Jesus, que brilha na nossa vida. Cristo é importante, não o pregador. Dessa consciência tranquila de Paulo que vem a segurança de não se importar com a motivação dos outros. Porque ele pensava do mesmo jeito que João Batista, quando ele disse em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Olha o problema que Paulo estava enfrentando. Paulo estava preso. E aí gente que era da igreja, do convívio dos irmãos, agora está fora, continua pregando a Cristo, talvez nem conheceu a Cristo direito, mas agora está falando, aquele povo está falando de Jesus, e esse Jesus faz isso, faz aquilo, mas estava com a fala deles prejudicando ainda mais o apóstolo Paulo, que estava preso. E sabe o que o apóstolo faz? Mesmo sentindo prejudicado por causa da fala dessas pessoas, Paulo simplesmente olha e diz, eu me alegro. E me alegro muito, porque apesar de quem está falando, a mensagem está certa. Não era uma pregação errada, eles estavam pregando a Cristo. O texto diz isso aí. E ele se alegrava, porque o evangelho estava sendo proclamado. Olha aí o que Paulo diz na sequência do texto, versículo 15. Alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem por boa vontade. Quem faz de boa vontade sabe que Paulo defende o evangelho. Os que fazem por interesse pessoal, não de forma sincera, querem contribuir para aumentar o sofrimento de Paulo na prisão. Paulo não se importa com isso, não condena, não murmura contra eles ou reclama deles, porque tem consciência de que mesmo depois eles terão que prestar conta para Cristo pelas suas vidas. Mas estão pregando a mensagem correta e Cristo estava sendo anunciado. Eu repito, eles estavam pregando a Cristo
Era gente que focava em Cristo, mas que estava querendo prejudicar Paulo. Estava gostando de ver o apóstolo sofrer, queria que ele continuasse sendo castigado. Por isso que ele diz, então, quer seja por sinceridade, quer seja por fingimento, Cristo está sendo pregado. Paulo demonstra no versículo 18 que está alegre com isso e que vai sempre se alegrar, porque a prisão dele e o seu sofrimento pouco importava, desde que Cristo fosse anunciado. Será que nós temos essa serenidade que o apóstolo Paulo tinha? Será que quando nós estivermos sofrendo, passando por tribulações intensas, e não é sofrer por consequência de um pecado que nós cometemos, não é sofrer por causa da rebeldia do nosso coração, é sofrer injustamente por causa de Cristo. Quando a gente sofre por culpa nossa, a gente já acha que a gente vale muito. Imagine então se a gente estiver sofrendo injustamente. Aí cresce o nosso ego. Aí que a gente quer falar a todo canto que a gente precisa de socorro. E quando estivermos mergulhados no sofrimento, ainda apareceu um filho do diabo apontando o dedo na nossa cara, falando coisas certas, baseadas na palavra de Deus, mas que são ferramentas do diabo para nos humilhar, nos maltratar, colocar o dedo na ferida e aumentar o nosso sofrimento. Como será que nós reagiríamos nessa situação, nesse contexto? Pare para pensar sobre isso. Qual que é a sua reação quando está sofrendo injustamente e alguém com a vida toda torta vem criticar você? Isso acontece. A reação de Paulo foi dizer que se alegrava com isso, porque o evangelho estava sendo anunciado. Fazendo uma pausa aqui sobre a alegria de ver o evangelho sendo proclamado. Nós temos clareza sobre o que é o evangelho. As pessoas da nossa cidade, do nosso país, se você perguntar a elas o que é o evangelho, para quem não é de Cristo ainda, elas não vão associar a nada que não seja relacionado com a fé, com religião. Alguns vão até dizer que, eu não sei o que é o evangelho, mas eu acho que tem a ver com Jesus. Experimenta perguntar para quem não conhece a Cristo se ele sabe o que é o evangelho. Fala, define o evangelho de acordo com o que você pensa que é. Naquele cenário de Filipenses era muito diferente do nosso cenário, em um país que é dito cristão. No auge do Império Romano, o imperador era proclamado como divindade. Isto é, o imperador era Deus. E qualquer um que deixasse de adorar o imperador para adorar outro era punido, era perseguido. E a cidade de Filipos era uma cidade cheia de soldados romanos aposentados. Veja bem, eram homens que eram leais ao império e ao imperador. Proclamar um outro rei que não fosse César era um grande problema ali em Filipos. Imagina um militar aposentado e você falando mal do país, da pátria. No caso deles, do imperador. Proclamando, surgiu um novo rei. Você está doido? Que novo rei? Rei é César. Deus é o nosso imperador. O comentarista N.T. Wright, ele diz que os soldados estavam acostumados ao evangelho de César. As supostas boas novas de que um novo imperador havia subido ao trono, trazendo, assim diziam eles, paz e justiça para o mundo. Agora, inesperadamente, surge alguém anunciando que havia um evangelho diferente, pregando que Jesus de Nazaré havia tomado o trono do mundo, passando a conclamar cada homem, cada mulher, cada criança, para se ajoelhar diante do novo rei, do Deus encarnado, Jesus Cristo. É muito diferente da nossa situação aqui no Brasil hoje. Com Paulo na prisão, eles não podiam ignorar essa nova mensagem que estava bem diante do nariz deles. E Paulo podia ver que os outros cristãos em Éfeso, a família, seus irmãos e irmãs, pelo Messias, sentiam-se encorajados com isso. Veja bem, os irmãos estavam olhando, Paulo está preso,
e continua pregando o evangelho, eu também vou continuar. Porque se ele está lá e não está reclamando, é porque esse evangelho é muito melhor do que proclamar o imperador como rei. Eles podiam sentir o impacto que ele causava nos soldados endurecidos, porque eles não usaram esse momento para falar do rei Jesus aos seus amigos e aos seus vizinhos. Agora estavam incomodados. Talvez eles olhavam e diziam, né? Eu estou aqui na vida boa, eu não falo de Jesus para ninguém. Paulo está preso e já falou do evangelho para toda a guarda pretoriana. Será que eu não vou ficar com vergonha de não proclamar o evangelho também? Por isso que eles estavam sendo motivados a isso. Será que não tem nada a ver com a gente hoje? Será que a gente não se envergonha de ver cristãos pelo mundo sendo mortos ainda hoje? E a gente acomodado na nossa zona de conforto e não fala do amor de Cristo, do evangelho para ninguém? Eu tenho desafiado os irmãos aqui todo domingo. Nós precisamos evangelizar mais. Evangelizar é mostrar o evangelho. É convidar alguém. Vamos ler a Bíblia juntos. Você já fez isso? Mais uma vez eu desafio a igreja de Cristo. Olhe para alguém que não conhece Jesus e fala para ele: vamos sentar uma vez por semana e vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo juntos? Nós vamos sentar, vamos ler a Bíblia e vamos conversar sobre o texto. Só isso. 30 minutos, 20 minutos. Coloque isso como prioridade na sua vida. Porque tem gente que tem perdido a vida pelo amor de Jesus e nunca negaria a Jesus e faz. E se tivesse 10 vidas, ele daria 10 vidas por amor a Jesus. E a gente na nossa zona de conforto fica acanhado de falar do evangelho para uma pessoa. Irmãos, nesse contexto Paulo enxerga pessoas falando do rei Jesus, mas que não era gente séria. Lembra do episódio de Lucas em que os discípulos ficaram revoltados porque tinha alguns expulsando demônios em nome de Jesus, mas que não fazia parte dos 12? A gente refletiu sobre isso há poucos domingos atrás. Pois é a mesma coisa aqui, novamente. Só que diferente dos discípulos que foram reclamar para Jesus que tinha alguém falando de Jesus e não fazia parte deles, aqui Paulo genuinamente se alegra porque estava ouvindo que o rei Jesus estava sendo proclamado entre os povos e não César, o imperador. É claro que Paulo diz isso para encorajar a igreja de Filipos, mas também serve para encorajar a gente hoje aqui. Quantas vezes somos tentados a nos sentir desencorajados porque os planos que tínhamos feito escorreram pelo ralo abaixo, foram frustrados? Ou porque gente mal intencionada está tentando tornar a nossa vida difícil? Quantas vezes a gente desanima por causa disso? Ai, mas fulano de tal antes ria para mim, agora virou a cara. Que importa? Que importa a minha vida? Que importa o meu ego? Que importa o meu conforto? É o evangelho de Cristo que precisa ser proclamado. Precisamos aprender com Paulo, meus irmãos. E antes disso com José, mas principalmente precisamos aprender com Jesus a arte de enxergar e obedecer o propósito de Deus, trabalhando através da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Mas também precisamos deixar de ser rabugentos, ranzinza, ressentido por causa de qualquer coisa. Num bom português, parar de ser mimizento, para que a gente possa usar cada situação difícil da nossa vida como oportunidade de crescer, de servir a Cristo e de edificar o irmão que caminha junto conosco. Em vez de nos fecharmos em ressentimento ou em desânimo, nós devemos abrir os olhos para a obra de Deus em meio às adversidades, permitindo que Jesus transforme as nossas dificuldades em instrumento de bênção para nós e para os outros. Assim como Paulo, que mesmo preso via sua prisão como meio do avanço do evangelho,
Nós podemos escolher ver e enfrentar cada desafio, ou como derrota, ou como oportunidade de louvar a Jesus com eles. Essa perspectiva vai nos levar naturalmente ao próximo passo. Não é apenas a alegria de ver o Evangelho avançar que importa, mas também a maneira como nos relacionamos uns com os outros, enquanto nós caminhamos na missão. Se nós podemos nos alegrar com a proclamação de Cristo, mesmo quando enfrentamos injustiça ou crítica, então nós somos chamados a viver em unidade, sustentando uns aos outros na mesma graça que nos fortaleceu. A alegria de ver Cristo sendo exaltado deve nos conduzir à coragem de permanecer firmes na fé, não isolados, mas juntos, perseverando na fé e no amor, unidos como corpo de Cristo, conscientes de que cada desafio enfrentado por Jesus vai nos unir ainda mais profundamente como corpo de Cristo e vai nos moldar e nos melhorar para a missão que o Senhor Jesus mesmo nos confiou. Então vamos aí para os versículos 19 ao versículo 26, que eu chamei de viver ou morrer. Eis a questão. Viver ou morrer? Eis a questão. Agora o apóstolo tem um grande dilema pela frente. Viver ou morrer? Estranho isso para nós, não é? Mas a ameaça de morte ou a bênção de ser liberto da prisão foram enfrentados com otimismo e com muita naturalidade por causa que Cristo era o centro da vida de Paulo. Olhe para o texto a partir do versículo 19. Paulo tinha certeza que pelas orações da igreja, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, o resultado seria a sua libertação. Isto é, o otimismo de Paulo sobre seu futuro se baseava em dois fatores decisivos. Um no ministério externo, que era a intercessão da igreja de Filipos, orando constantemente por ele, e uma ação interna que só poderia vir através da provisão espiritual que só vem do Espírito Santo. Paulo tinha consciência plena de que morrer por Jesus resultaria em glória na terra para Jesus, que era o centro da vida dele. É por isso que no versículo 21, ele fala que vivia para Cristo, e por causa disso, porque ele vivia para Cristo, o morrer era lucro, era ganho. Porque quem vive com Jesus aqui na terra, sabe que depois da morte vai ter vida eterna garantida com Cristo, nos braços de Jesus. Essa é a grande esperança de quem é salvo e tem consciência disso. Mais uma vez, eu já citei isso aqui, né? Acho que foi Billy Graham que falou: a morte para mim é igual ao meu carro. Ela só me leva para onde eu quero ir. É assim que a gente tem que pensar. Ele continua aí no versículo 20, dizendo que a sua ardente e esperante expectativa é que o sofrimento dele não o envergonharia, mas tinha certeza de que, como sempre, Cristo está sendo engrandecido no corpo dele. Quer ele seja liberto e continue vivo, quer ele seja condenado dentro da prisão e morra ali. De qualquer forma, Cristo seria exaltado. Quer na vida, sendo liberto e continuando proclamando o Evangelho, quer, se não fosse liberto mais, fosse condenado à morte e não saísse dali mais. Dos dois jeitos, o Evangelho seria proclamado e Cristo seria glorificado. Aqui está o grande diferencial de quem foi salvo por Jesus e tem certeza disso. De quem está distante de Deus, morto nos seus delitos e pecados. É uma simples questão, o medo de morrer. Basta olhar para isso. Você tem medo de morrer? Você sabe o que vai acontecer com você quando você morrer? A centralidade de vida no Evangelho nos ensina que para quem está em Cristo, a morte não é derrota, mas é passagem para a presença eterna diante do Senhor. João 5,24 diz, o próprio Jesus falando isso: quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por outro lado, quem está distante de Deus, separado por causa dos seus pecados, vai enfrentar a condenação descrita em Hebreus 9, 27. Está estabelecido que os homens morram uma só vez, e depois disso venha o juízo. É por isso que a esperança do salvo é segura. Paulo nos mostra que quando Cristo é o centro da vida, viver é servir e glorificá-lo, e morrer é lucro, uma entrada imediata na plenitude da presença de Deus. Essa certeza transforma o sofrimento, a prisão e até mesmo a morte em instrumentos que exaltam a Cristo, fortalecem a nossa fé e fortalecem a igreja de Cristo. Paulo tinha consciência de que se continuasse vivendo ainda poderia fazer trabalhos frutíferos para o Evangelho. Por isso que ele tinha dúvidas sobre as duas questões. Viver ou morrer era uma dúvida, mas ele tinha certeza de que morrer, isto é, o estar com Cristo, era infinitamente melhor. Versículo 23. Paulo estava declarando que o Império Romano queria vê-lo morto, porque estava proclamando um novo rei que não era o imperador. E ele concordava com isso. É verdade, eles podem me matar mesmo. Como se ele dissesse, é isso mesmo que eu quero. Abandonar essa vida, esse sofrimento, esse mundo cruel e estar nos braços do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso é infinitamente melhor. Isso não é desejo de morte de alguém desesperado que não consegue mais lidar com os problemas da vida, que perdeu a autoestima, que se tornou irremediavelmente deprimido, achando que agora a única saída é dar cabo da vida. Não um coitadinho que está lá desiludido. Não é. Não é. Paulo está cheio de alegria, cheio de energia, cheio de vontade de lutar pelo Evangelho, pronto para sair da prisão e continuar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não estava desanimado. Ele não estava abatido. Ele não estava deprimido. Por outro lado, ele ama tanto a Jesus que ele não vê a hora de estar com Cristo. Em Gálatas 2:20 ele declara, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É a convicção que o apóstolo Paulo tinha. Com essa fala, Paulo quebra o pensamento judaico, que ainda é seguido por algumas religiões hoje, de que quando morrer a pessoa ficará dormindo, aguardando pela ressurreição. A gente precisa fazer uma pausa para falar sobre isso aqui. Paulo está reforçando a ideia que Jesus propagou na cruz para o ladrão que foi salvo, em Lucas 23, 43. Você se lembra do que Jesus falou para aquele ladrão na cruz? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Isso é, estar com Cristo é muito melhor. Quem morre hoje, imediatamente sai do plano terrestre, dessa linha do tempo, de dias, de anos, de semanas, de horas, e vai para o plano eterno, que não tem fim. Automaticamente, fechou o olho aqui nessa terra, vai abrir o olho do outro lado da eternidade de duas formas. Ou para viver eternamente com Cristo, ou para viver eternamente em condenação distante de Jesus. Essa certeza sobre a morte, ela não diminui o valor da vida. Pelo contrário, ela fortalecia o desejo de viver, para que pudesse continuar servindo e edificando a igreja, vendo o Evangelho progredir entre os filipenses. Essa possibilidade de continuar seu ministério trazia otimismo, porque o progresso dos filipenses seria encorajado e fortalecido.
versículos 24 a 26, mostrando que viver em Cristo e morrer com Ele são expressões complementares da fidelidade e do propósito de Deus. Não são coisas duplicadas, são complementares. Automaticamente, quem vive com Cristo vai morrer com Ele e viver eternamente no céu. São expressões complementares da fidelidade e do propósito de Deus para a vida daquele que Ele ama. Paulo tinha consciência de que por causa dos filipenses era necessário continuar vivo e estava convencido disso. Por isso que ele declara que ficaria com eles para que eles progridam, cresçam, tenham alegria na fé e assim eles teriam ainda mais motivos para se gloriarem em Cristo. Vendo o agir de Deus na libertação do apóstolo, a presença dele de novo, o encorajamento que ele poderia trazer para a comunidade, continuar lutando com eles pelo Evangelho de Jesus Cristo. É o que diz os versículos 24 a 26. Essa confiança de Paulo nos desafia hoje a avaliar as nossas próprias prioridades e motivações. Quando entendemos que viver é a oportunidade de servir e morrer é ganho por estar com Cristo, o nosso sofrimento, as nossas decisões diárias passam a ter propósitos eternos. Quando eu entendo isso de verdade, eu não vou sofrer por causa das adversidades da vida, mas eu vou olhar ainda mais com desejo e alegria para o meu Senhor. Assim como Paulo permaneceu vivo para encorajar e fortalecer a fé dos filipenses, nós também somos chamados a viver de forma intencional, apoiando uns aos outros, lutando pela proclamação do Evangelho, mesmo diante de adversidades ou oposições. O que fazer com o sofrimento depende de cada um de nós. Como reagir a ele depende de cada um de nós. Tem até uma ilustração disso, né, que é muito antiga, e que um cavalo caiu no buraco durante a caminhada, e o dono do cavalo olhou e falou: eu não consigo tirar ele dali. Então eu não vou deixar o meu parceiro de caminhada morrer sozinho aqui, eu vou enterrar ele, né? Ele está vivo, mas tá bom, ele sofre um pouco, morre aqui, mas pelo menos não se arrasta por longo tempo e morre de sede. Aí ele pegou uma pá e começou a jogar a terra para enterrar o cavalo, né? E cada pasada de terra que caía nas costas do cavalo, ele chacoalhava e a terra ia para baixo do pé. Daqui a pouco tinha tanta terra dentro do buraco que deu para o cavalo sair lá de dentro, né? Então ele usou a terra que estava jogando para enterrar ele como escada para ele sair de dentro do buraco. Eu acho que é assim que a gente deve lidar com as adversidades da vida e o sofrimento. Não como um fim em si mesmo, mas como uma oportunidade de tornar o Evangelho conhecido e fazer com que Cristo seja glorificado. Vamos aí para a última parte do texto, versículos 27 até o versículo 30. Firmes na fé, unidos no propósito. A última parte do texto aí é a mais curta. Ela continua no mesmo objetivo das anteriores, mas encoraja a igreja de Cristo a enfrentar a oposição por causa do Evangelho, não com desânimo ou por obrigação, mas com alegria e muito mais, um apoiando o outro, unidos e firmes na fé do Evangelho. Paulo queria que a igreja se unisse para que juntos pudessem enfrentar a falsa confiança dos seus opositores. Nos versos 28 e 29, o apóstolo começa a exortá-los para que, acima de qualquer coisa, vivessem de modo digno do Evangelho de Cristo. Começa por aí. Vivam de modo digno do Evangelho. Para que mesmo que ele vá até eles, ou continuasse ausente, mandando cartas, recebendo amigo com ajudas, a notícia que ele queria receber dos filipenses é que eles estavam firmes na fé, unidos num só espírito, numa só alma, em unidade plena, lutando juntos pela fé evangélica, e que as falas ou perseguições dos adversários, isto é, aqueles que estavam pregando a Cristo por motivos errados, o que para eles
será prova evidente de perdição, mas para os filipenses seria sinal de salvação. E isso é da parte de Deus. Versículo 28. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Continue lutando pelo Evangelho e pare de olhar para os outros. Porque quem vai cuidar do outro é Deus, não somos nós. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Paulo nos desafia hoje não apenas sobreviver às dificuldades, mas enfrentá-las com coragem, propósito e unidade. Lembrando que o verdadeiro poder do Evangelho se revela quando a igreja age como um único corpo, unido. Não se trata de cumprir obrigações religiosas ou apenas resistir às críticas, mas de viver cada dia de forma que as nossas atitudes, palavras e decisões reflitam a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que encoraja, que fortaleça uns aos outros. Isso significa colocar de lado rivalidades, orgulho, interesses pessoais e lutarmos juntos pelo avanço do Evangelho. Mesmo quando isso gera oposição, mesmo que isso gere rejeição, mesmo que isso gere sofrimento, precisamos andar juntos e unidos pela proclamação do Evangelho. Ser firme na fé e unido no propósito é reconhecer que cada desafio enfrentado por Cristo não é um obstáculo, mas uma oportunidade para crescer espiritualmente, para testemunhar da graça de Deus e mostrar ao mundo que a vida em Cristo transforma e sustenta, mesmo diante das pressões mais intensas que a gente possa receber. A pergunta que fica é: quando vierem as dificuldades ou as críticas, você vai permanecer firme? Você vai lutar junto com seus irmãos? Ou você vai se abater, se isolar do corpo de Cristo? Essa é a pergunta. Então a exortação termina nos 2 últimos versículos, com o desejo de Paulo que os filipenses percebessem que eles também haviam recebido o privilégio de sofrer pelo progresso do Evangelho. É isso que Paulo termina dizendo. Fala, irmãos, eu estou preso aqui e estou sofrendo. Vocês não estão presos, mas vocês também vão sofrer. E o que eu tenho para dizer para vocês, que eu costumo brincar, né, que vai piorar, é isso. Que eu estou sofrendo, mas vocês também têm o privilégio de sofrer por causa do Evangelho. Olha para o versículo 29. Porque eles também receberam a graça de sofrer pelo Evangelho, e não apenas crer nele. O versículo 30 termina dizendo que Paulo se coloca como espelho, como exemplo, de que o que eles viram em Paulo e ouviram dele, também sejam agora replicado e multiplicado pelos filipenses. Porque o apóstolo não desistiu, ele continuava firme, apesar do sofrimento. Você consegue entender agora por que Paulo olha para nós e fala assim, ó, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Eu fico com vergonha de falar para alguém me imitar depois que eu conheço a vida do apóstolo Paulo. É como um gatinho, aquelas fotos de internet, um gatinho olhando no espelho, enxergando um leão lá, né? É desse jeito, né? É essa proporção, né? Mas a palavra de Deus está aqui para isso. Para fazer com que a gente cresça a cada dia em esperança, em ousadia, em coragem, em luta pelo Evangelho, em não desanimar tão facilmente, em não se entristecer, em ficar abatido cada dia que passa, cada coisa que não sai do jeito que eu queria que saísse. O que importa é Cristo e não eu. O que importa é o Evangelho e não a minha vida pessoal. O sofrimento nunca é em vão quando ele é vivido para o avanço do reino. Ele se coloca como espelho do servo perfeito,
Jesus Cristo, que se humilhou, se entregou à cruz e transformou a dor em salvação para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. Cada desafio, cada crítica, cada dificuldade é uma oportunidade para refletirmos o caráter de Cristo nas nossas atitudes. Apoiarmos os nossos irmãos na fé, proclamarmos o Evangelho com amor e perseverança. Que nós possamos enxergar nossas lutas não como limitações, mas como convites para depender mais profundamente de Deus, para crescer na fé e em amor, para testemunhar a graça que sustenta, que liberta e que transforma. E assim como Cristo venceu pela obediência e humildade, sejamos nós também instrumentos de esperança e vida, confiantes de que nada do que suportamos por Ele é perdido, e que cada passo dado em unidade e serviço fortalece a nossa vida, fortalece a vida dos nossos irmãos, fortalece a Igreja de Cristo e, acima de tudo, glorifica a Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela nos desafia, mas nos encoraja. Senhor, as nossas aflições, as nossas lutas são muito pequenas, se comparadas com a glória que há de receber a cada um que ama o Senhor de verdade. Nos ajuda a caminhar olhando para Cristo, o autor da nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, a caminhar com esperança e não com desilusão. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos o sofrimento, não desfalecendo, não desmaiando, não com a cabeça abaixada, não lamentando, mas olhando para a pequena dificuldade passageira que a gente sofre aqui na terra, como uma oportunidade de propagar o Teu amor, o Teu Evangelho, de levar outras pessoas a conhecer o Senhor, e saber que nós, mesmo na dificuldade, nós amamos o Senhor. E a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso pensamento não está firmado nas coisas dessa terra. Nós queremos morar com o Senhor, porque a nossa vida é o Senhor. Nos faz viver para Cristo, nos faz viver para o Evangelho, nos faz, Senhor, viver a cada dia, a cada momento, pensando e vivendo o Evangelho. Que a nossa vida transborde a Tua graça nesse mundo perdido, para que a gente possa olhar e dizer, nós vivemos para o Senhor. E por causa disso, se eu morrer agora, é lucro, porque eu sei em quem eu creio. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Cuida do meu coração, cuida do coração dos Seus filhos, Senhor. Nos molda pela Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus pela palavra dele. Vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar